Vou então agora dar início ao ciclo de conferências dedicados à cristalografia nas ciências fundamentais e chamo desde já a Sra. Professora Maria Undina Figueiredo, que vai falar-nos sobre a cristalografia na geologia. Esta apresentação é muito mais para os estudantes, uma vez que foi indicado que deveríamos estimular os jovens, ou seja, eu vou passar em revisão os conceitos fundamentais da cristalografia, fazer pontos para a matemática, para a física, para a química, obviamente, do conteúdo da geologia, no contexto da geologia. Ora bem, tem ali uma imagem que é o anúncio que a Unesco forneceu, onde está destacada a União Internacional de Cristalografia, e reparem, a cristalografia vai desde os megacristais nesta cave de Naica, no México, são cristais de gesso, está ali um homem, portanto, está-nos uma escala destes cristais de gesso, até aos nanocristais dos materiais de alta tecnologia atuais. Ai, obrigadíssima, Maria Arménia, desculpe, como é que é? É este? Ótimo, obrigadíssima, Maria Arménia, meu foi. Ora bem, tem aqui então a celebração do Ano Internacional da Cristalografia por uma empresa que nos tem dado um enorme apoio desde há muitos anos em material de difração de raios-x. E o que vemos agora é a primeira celebração, o primeiro congresso em 48 da União Internacional de Cristalografia, realizado em Harvard há 66 anos. Ora bem, em termos de tempo, a geologia, como sabeis muito bem, mede-se em milhões de anos. A escala de milhões de anos, para o caso dos cristais, que são repetições periódicas de um motivo atómico, interessam-nos picosegundos da interação da radiação X, como vamos ver e como já foi aqui dito, com a matéria. De facto, a descoberta dos raios-X por Konrad Röntgen em 1895 tornou possível caracterizarmos a posição dos átomos numa estrutura cristalina. Isso não é gratuito, tem muita matemática por trás. Ou seja, tem que se estudar matemática, tem que se estudar física, tem que se, inclusivamente a química também, para poder utilizar esta ferramenta. Como sabeis e como já foi mencionado, Max von Laue foi o primeiro que nos deu uma geometria a partir de um espectro de difração, isto é, de um cristal de Bolenda, simetria quaternária. A seguir, os irmãos, o Bragg, pai e filho, deram-nos a lei que nos relaciona a geometria dos cristais, e está aqui a duas dimensões, portanto são pontos, mas estão aqui indicadas diversas orientações, aquilo que certamente aos estudantes atrapalha um bocado, que são os índices HKL de uma reflexão, o espaçamento maior quando a densidade dos átomos é maior e o espaçamento menor quando a densidade dos átomos é menor e, portanto, energias mais baixas, ângulos mais altos. A equação de Bragg para os espectros de difração normais. Já foi falado aqui também a questão de Platão com os 5 sólidos regulares. Estão aqui os sólidos representados, uns são cristalográficos, outros não cristalográficos, isto é, estes 3 sólidos são compatíveis com a repetição periódica dos átomos numa estrutura cristalina e estes não são. O que temos aqui a verde são os símbolos de Schläfli, que é uma questão geométrica de indexação destes poliedros. Assim, temos para triângulos a indicação 3, quadrados 4, pentágonos 5, ou seja, nos símbolos de Schläfli, um tetraedro é dual de si mesmo, isto é, se nós tomarmos o meio das 4 faces, geramos um outro tetraedro mais pequenino até um infinitamente pequeno. Enquanto que o octaedro e o cubo são duais entre si. Simultaneamente, estes dois, que não são sólidos cristalográficos, ou seja, o icosaedro e o dodecaedro pentagonal simétrico, são também duais entre si. Esta geometria de Platão, que já foi aqui referida, é muito importante. E mais, Platão tinha uma paixão especial pelos cristais de neve. Na verdade, os cristais têm uma ordenação muito grande. Também foi aqui referido anteriormente, por membros da mesa, o empacotamento, utilizando camadas quadranguladas ou camadas hexagonais, e mais uma relação, enfim, ao universo, no mistério cosmográfico. Platão tem uma importância enorme para a nossa geometria cristalina. E como ele conseguiu inscrever numa esfera todos estes, ou mostrar pela primeira vez a inscrição numa esfera. Alguma coisa mais que vós todos, os estudantes, conheceis, a métrica ou a repetição periódica das estruturas cristalinas, a morfologia e como as moléculas do UI, século XIX, aqui, isto ainda foi publicado no século XVIII,
como se desenvolviam as faces nos cristais a partir desses blocos, que estão ao fim e ao cabo tijolos, como tijolos da construção. Esses blocos para nós são as redes de Bravais, as malhas unitárias, uma espécie de tijolos construtivos da matéria cristalina, e aqui temos realmente espaços tridimensionais. Estamos aqui a tratar, e agora vamos a uma parte de geometria e matemática, temos eixos de referência, X, Y, Z, numa orientação normal da mão esquerda, e temos aqui translações repetitivas que nos geram os 7 sistemas cristalográficos que aqui tendes, os 7 sistemas, desde o sistema triclínico até aqui ao caso do sistema cúbico, com as 14 redes de Bravais. Queria chamar-vos a atenção agora para outros aspectos mais importantes da cristalografia no aspecto da estrutura interna. Outras operações de simetria. Um centro de inversão, a dimensão é 0, é um ponto. Um eixo de rotação simples ou de rotoinversão, isto é, passa para o hemisfério do outro sentido, ou então de rototranslação, há uma translação ao longo do eixo, são operações de simetria a uma dimensão. A 2 dimensões temos planos de reflexão e planos de escorregamento diversificados, o que faz com que, por exemplo, um átomo na rede do diamante ou do silício haja 8 átomos homólogos numa rede de faces centradas, o que pode parecer um anacronismo, mas é realmente uma questão de simetria com translações integradas, ou seja, a dimensionalidade do espaço é muito importante e isto transporta-nos para a teoria dos grupos em cristalografia. Temos aqui um espaço M dimensões periódicas com num espaço de M dimensões. Portanto, as classes de simetria têm o símbolo de grupo G03. Estão aqui mencionados sistemas não cristalográficos, e está aqui no fim qualquer coisa que é muito interessante, isto data de 1981, os grupos limite de simetria, onde o eixo de rotação tem uma simetria de grau infinito. Ou seja, são as esferas com infinitos eixos de grau infinito, mas que podem ser rotações reversas, o cilindro e o cone. Reparem que, por exemplo, a classe M pode estar inscrita num cone, com o plano de reflexão contendo o eixo de rotação, ou num cilindro com o plano de reflexão perpendicular ao eixo de rotação. Ora bem, para descrever as estruturas, então, nós precisamos de grupos espaciais. Já foi aqui referida à União Internacional de Cristalografia e as tabelas internacionais de cristalografia. Atualmente tem 2 volumes, um volume sobre a simetria nos grupos espaciais e outro sobre aspectos matemáticos, físicos e químicos. Um exemplo da descrição da estrutura do rútilo, que vós todos, penso eu, em geologia, mas enfim, mesmo também em química, conheceis. É um sistema em que se vão buscar as posições equivalentes para descrever e verificamos se tem ou não parâmetros livres para adaptar à eletrónica, ao estado eletrónico dos átomos que constituem a estrutura. O caso do quartzo é um caso paradigmático. Foi determinado na década de 20, foi dos primeiros a ser descrito, é o tipo C8, tem aqui realmente aquilo que eu tinha mencionado atrás, eixos 3-1 ou 3-2, ou seja, uma rotação esquerda ou uma rotação direita. E aqui o que está aqui é, por curiosidade, são cristais negativos, ou seja, vacúolos dentro de um cristal de quartzo que tem uma forma negativa também com as faces bem desenvolvidas. Está aqui a designação do tipo estrutural, estas notações dos tipos estruturais foram do Dr. Lima Faria e eu própria, mas tem aqui então o eixo 3-1, ou seja, uma rotação com translação, e isto é muito importante, porque foi daqui que surgiram propriedades físicas muito, muito importantes. Vamos fazer agora a ponte para a física. E aqui neste aspecto eu salientaria agora, ao contrário do que disse há bocado, um caso em que há um homem que está, digamos, um pouco ensombrado pelo brilho da esposa. A Maria Curie é muito falada em termos da interação com a radiação, mas Pierre Curie enunciou um princípio fundamental. A dissimetria é que cria o fenómeno. Isto para os homens é muito importante, não é? Quer dizer, não concordar e reagir a qualquer coisa ajuda-nos a criar na criatividade. Temos aqui cristais de quartzo. Nos cristais de quartzo o que é que acontece? Se for 3-1 ou 3-2, eles rodam em sentidos inversos, não são sobreponíveis diretamente, é como as nossas mãos, mão esquerda e mão direita, ou seja, uma simetria, neste caso reflexiva, mas neste, como veem, também reflexiva entre os dois cristais aqui, é como se estivesse um plano de simetria. Mas agora chamamos a atenção para um aspecto que é um desafio para o futuro. O que é que acontece? Porquê é que os cristais de quartzo de geodes mais antigas têm um sentido de rotação e os geodes mais modernas têm outro?
Será que já houve uma reversão norte-sul da polaridade? Não é a reversão do é reversão como os eletrões passaram spin up ou spin down, portanto, uma reversão desse tipo. Isto é um desafio para a geologia do futuro. Porquê que Curie foi tão importante? Ele e o irmão, Pierre e Jacques, enunciaram um efeito físico destes aspectos da rotação, de sentido de rotação. O efeito piezoelétrico, isto é, comprimindo um cristal de quartzo, gerava-se uma corrente elétrica num determinado sentido, descomprimida a corrente ia no sentido oposto. E estes aspectos têm sido explorados hoje em dia em ciência dos materiais de uma maneira, de facto, muito, muito importante. Tem aqui, então, a rotação dos tetraedros e tem aqui uma representação em luz transmitida, o trabalho do professor Amorós há muitos anos, mas realmente um exemplo, uma ilustração muito bonita. Expansão do espaço e simetria, as formas na natureza. A simetria de grau 5 está muitíssimo representada na natureza, vegetais e animais. Mas o espaço expande também. Reparem que a concha do Nautilus vai expandir a 2 dimensões. Um girassol, o Helianthus, também expande a 2 dimensões. Um búzio expande a 2 mais 1 dimensão. A diferenciação das dimensões no espaço tridimensional em que nos movemos. O búzio retrata isso bem. Voltamos à simetria de grau 5 para fazer uma ponte para a parte da biologia. No caso de ouro, o crescimento do ouro, isto é uma imagem de microscopia eletrónica, uma face de ouro, a escala é de 2 micrómetros, e forma-se aqui um topo de um poliedro que não é cristalográfico. Ou seja, um crescimento pentagonal, confinado, os crescimentos confinados, que se verificam da mesma maneira, neste caso é um vírus, tem aqui um modelo e tem aqui uma imagem do vírus obtido com metodologias de feixe elétrico. Ora bem, voltamos à geologia para analisar os crescimentos confinados e para vermos que a geologia já nos sugere e inspira a ciência de materiais. Nós não podemos ensinar materiais e olhar para os materiais sem olhar para o que é a natureza, para os materiais que a natureza nos produz, que são os minerais. E que temos muito a aprender. Por exemplo, os nanotubos estão realizados na imogolite ou na aloisite e foram inspiradores para os nanotubos de carbono. As nanosferas na alofana são uma realização muito, muito concreta. E para terminar, vamos ver a aniquilação da estrutura cristalina. Como é que a estrutura de um mineral bem estruturado se aniquila? Por metamitização, isto é, por efeito da radiação. A radiação pode alterar, perturbar de tal maneira que destrói a estrutura cristalina. Isto foi o trabalho e a tese do professor Lima de Faria, feita em Cambridge, como já foi dito, e publicada, utilizando nesta altura simplesmente a difração por método fotográfico, porque, enfim, foi em 62, portanto, nessa altura isso não existia. Hoje em dia ainda se estudam esse problema da amorfização, como veem aqui, sério e urânio, tório, nos niobotantalatos. Ele estudou os euxenites de Moçambique e isto agora são coisas mais recentes. Portanto, temos que olhar para a frente, para o futuro e muito obrigada pela vossa atenção.